Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início aí às séries de live que eu vou realizar com convidados. E o convidado pode ser aí um de vocês, né? Hoje a gente vai falar para dar início aí a essa nossa série de lives de consultorias gratuitas. Quem não estiver sabendo ainda, quiser se inscrever para participar, a inscrição tá lá no link da bio, tá escrito lá, consultoria gratuita. E aí vocês precisam me contar um pouquinho da história de vocês. E a gente está fazendo aí a seleção, né, de pessoas que tenham esse interesse, de casos clínicos que a gente acha que são bem pertinentes, que vão agregar bastante aí na saúde de vocês. E o caso clínico que eu escolhi para hoje foi sobre miomas. Para quem não viu, ontem eu postei explicando um pouquinho aqui sobre... Olá, pessoal! Ontem eu postei explicando um pouquinho aqui para vocês sobre predominância estrogênica, né? A mulher, ela tem dois hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Quando esse estrogênio ele fica em níveis muito aumentados, e esses níveis são muito maiores do que os níveis de progesterona, né, em momentos que isso não deveria acontecer, a gente tem o que a gente chama de predominância estrogênica. E muitas doenças têm relação com a predominância estrogênica e o mioma é uma dessas doenças. Então, quando eu vi esse caso clínico sobre mioma, eu falei, ótimo, vai ser muito bom falar sobre isso, porque muitas mulheres têm vários sintomas de predominância estrogênica e ninguém fala nada para nenhuma de vocês sobre isso. A gente começa a achar que tudo é normal, que ter um monte de sintoma é normal, que viver sofrendo aí com um monte de coisa é normal, e não é. Então, por isso eu achei interessante falar sobre mioma. E hoje a minha convidada é a Letícia. Eu vou chamar ela aqui. Deixa eu deixar primeiro, antes de te chamar, Letícia, deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Consultoria gratuita, tema mioma. Deixa eu botar aqui. Pronto, fixei o tema, vou convidar a Letícia e vamos dar início. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí desse formato e que vai reforçar muito o que a gente fala, né? Do que é comum, mas não é normal. Olá, Letícia! Olá! Bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigada pela participação, Eu que agradeço o convite. por estrear esse quadro aí comigo. E, Letícia, eu queria que você, para a gente começar, que você falasse um pouquinho para a gente, assim, há quantos anos, né? Quando que você descobriu o mioma? Quantos anos você tem? Se você tomava anticoncepcional já antes, me conta um pouquinho sobre como isso tudo começou. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou Letícia, tenho 44 anos recém-completados ontem. Ontem? Foi presente, né? Foi presente, a live foi um presente. Então, eu já tenho esse diagnóstico de mioma há muitos anos. Ele vinha sendo controlado com remédio, né? Só que ele era muito pequenininho, milímetros, assim, bem pequenininho. Então, o meu médico vinha controlando e anualmente fazendo, né, o preventivo, controlando. Só que de 2020 e 2021 para cá, ele triplicou de tamanho, né? E aí eu continuando com o médico e a médica me encaminhou para um caso cirúrgico, porque eu estou com vários, né? Sendo que desses vários, dois estão muito grandes, estão, como o meu médico explicou, estão no tamanho de uma batata inglesa, né? Então, assim, e por conta disso vem me afetando muito. Eu tenho ficado muito inchada, né? Inchaço o dia inteiro, consumo muito elevado de doce que eu tenho, né? Um cansaço extremo. Fora que eu tenho tido casos recorrentes de hemorragia, né? Então, assim, um dia eu tenho uma hemorragia, mas assim, a hemorragia fica assim um dia, no outro dia parece que não tive nada. Vida que segue normalmente, né? E passa um tempo, outro caso de hemorragia.
E aí eu tô com esse tratamento junto ao médico. Eu tenho até uma consulta marcada com ele amanhã para finalizar, para analisar, ó, é cirúrgico mesmo. No caso, ele já está até optando do que eu retire o útero, né? Porque está sendo uma coisa tão elevado que ele falou, conversou comigo, eu sei que não é o que você quer, não é o que as mulheres querem, mas vai amadurecendo, porque está realmente afetando a sua saúde. Então, vamos ver o que vai acontecer a partir de amanhã. Tá. E me diz uma coisa, Letícia, você falou que eles cresceram muito, né? Triplicaram de tamanho em 2020, 2021. Isso. Antes disso, você já tinha esses sintomas ou eles pioraram muito com esse crescimento? Pioraram com o crescimento. Tá. Né? Porque desde que eu comecei a menstruar, eu sempre tive um sangramento muito grande. Né? Eu tinha cólicas horrendas, de ter que ficar de molho, realmente. Mas com os anos foram passando, né? Aquela cólica inicial, né? No primeiro dia da menstruação, aquela cólica, tomava o medicamento, passava, vivia normalmente. Só que dos últimos anos foram piorando. E me assustou que um dia eu estava no trabalho, veio essa hemorragia, aquelas placas mesmo, né? Eu cheguei a ficar 1 hora e meia no banheiro, que eu não conseguia sair. Não conseguia sair. E aí, do banheiro, eu liguei para minha médica. Eu falei, eu tô nessa situação, não sei o que fazer. Aí ela me passou um medicamento, vê se você consegue ligar para a farmácia, pede o remédio. Quanto meio remédio, realmente, passou. E daí eu comecei a observar esse caso, né? E daí ela foi trocando meu medicamento anticoncepcional, sempre trocando, né? Não ficava um período com o mesmo, depois trocava. E ultimamente está assim, eu tenho inchado muito. Até encontrei com você, né? Te mostrei como eu tava. Tava mesmo Assim, muito inchada. minhas pernas incham muito. Eu tenho um trabalho da área de segurança pública, mas eu estou na área administrativa, né? E com isso eu passo horas sentada, né? Eu faço um plantão de 24 horas. Então, nessas 24 horas, eu passo mais de 12 horas, né? Lógico, você vai ao banheiro, você vai almoçar, não sei, mas eu passo muito tempo sentada. E quando eu chego em casa desses dias do plantão, piora muito, né? Aí a retenção de líquido, porque aí você não bebe muita água. Por mais que eu tenha me controlado, eu comprei essa garrafinha, Muito bem. fico monitorando, que é o meu controle, uma garrafa de 1 litro, eu fico controlando ela durante o dia, mas não é a mesma coisa, né? Sim. Aí... Ô, Letícia, e quando você diz assim, desde quando eu comecei a menstruar, eu sempre tive um fluxo muito intenso, né? Sim. Logo que você começou a menstruar, você já começou a usar um anticoncepcional ou não? Não, né? Não. Tá. E um dos exames com o médico, ele pediu uma ultra, que eu comecei, devido ao meu caso estar muito tempo assim, com fluxo muito grande, muita cólica, foi aí que ele começou a pedir a transvaginal. E nesse exame que detectou que eu estava com uns 3, bem pequenininho, milímetros mesmo. Tanto que ele começou, não, com remédio a gente vai conseguir controlar, de repente você consegue até expelir, né? Uhum. Só que o mioma é hereditário, né? Sim. E eu recebi esse presente de mamãe. Uhum. É isso que eu ia falar também. Minha que tem mãe uma... tirou. Minha mãe tirou até o útero, depois que Fernanda, minha irmã, tinha uns 2, 3 anos. A minha mãe, que da minha mãe também. Ela tirou um que estava enorme, tamanho de uma laranja quase. Caramba. E aí ela também teve que tirar o útero. Tem. Então... A Fernanda tá aqui perguntando, né? Tem uma questão hereditária, tem sim. Tem, e eu acho que até Fernanda está começando também a desenvolver, né? Então, assim, estou com 44 anos, com esse histórico de... Minha mãe também tirou, acho que por volta de uns 30, 35 anos, né? Então, assim, tirou até mais nova do que eu, mas nesse caso ela já tinha 2 filhas, diferentes de mim, que eu não tenho filho. Enfim. O que a gente fala muito, né? Que aí vem a atenção para os sinais e sintomas que muitas vezes não é dado. Ter um ciclo menstrual, a Fernanda falando aí da idade, né? 35. Ter um ciclo menstrual muito intenso, muito sangramento, muito coágulo, muita cólica, tudo isso chama a atenção.
Mas a gente muitas vezes é tratado como se tudo fosse normal, é seu, é assim mesmo. E a gente vai internalizando aquilo, porque é ensinado pra gente que aquilo ali é normal, né? Então, eu até postei sobre isso ontem, justamente para fazer esse link. Muitos desses sintomas, aquela mulher que tem muita retenção, um fluxo menstrual muito intenso, que tem uma irritabilidade muito grande, que sente essa dor na mama muito grande, mesmo fora do período pré-menstrual. Tudo isso, aquele acúmulo de gordura em quadril, nas coxas, tudo isso já é muito indicativo, já são sintomas de alguém que tem predominância estrogênica. Porque o estrogênio, quando a gente pensa no ciclo menstrual, ele é o hormônio que ele tem que estar alto na primeira fase, depois ele cai, e isso que a gente espera, essa queda de estrogênio, subida da progesterona, que é o corpo preparando o corpo para a gestação, né? A gestação não acontece, esses hormônios sobem, descem, voltam para o lugar. Aquela mulher que tem muito esses sintomas, isso chama a atenção para alguém que tem uma predominância estrogênica. E aí, às vezes, melhorando a qualidade de vida, o estilo de vida, a alimentação, a gente já vai conseguindo melhorar esses níveis de estrogênio de uma forma mais natural. Então, se a gente tem uma desbiose intestinal, um intestino que não funciona bem, é isso aí. Às vezes falando que a endometriose não foi descoberta, né? Porque ninguém dá ouvido para cólica forte. Isso mesmo. Se a gente tem aí aquele ciclo menstrual muito grande, se a mulher tem muitos sintomas, tudo isso precisa realmente ser investigado. Então, quando a gente fala nesse estrogênio, se eu tenho um intestino que funciona mal, porque tem a questão hereditária, mas o hereditário, ele não é ditador. Aumenta muito as chances da predisposição, mas se a gente não cuidar desse estilo de vida, a tendência é muito maior de alguém que não tem casos na família. Então, se o paciente ele já cursa lá, né, desde que começou a menstruar, com uma desbiose intestinal, que é um intestino que não funciona bem, se é um paciente que tem ali uma sobrecarga hepática, então quando a gente vai tendo um estilo de vida muito ruim, uma alimentação muito ruim, isso vai sobrecarregando o fígado. E esse fígado ele tem duas fases para eliminação de toxina, né? A fase 1, a fase 2. Se ele não está com essas fases adequadas, ele não elimina esse estrogênio como deveria. Então a gente fica com ele acumulado. Então todas essas fases, seja a fase de detoxificação hepática, seja desbiose intestinal, vai fazendo com que o ciclo que deveria se normalizar não normalize. Então às vezes a gente já tem uma tendência e aquilo ali vai ficando, né? A gente menstrua com 12, 13. Lembra quantos anos você menstruou? Eu acho que foi com 12, então, por aí. Pensa comigo, quando começou a investigar o mioma foi com quantos? Uns 15, mais ou menos. Então já tinha aí uns 3 anos de ciclo menstrual, né? Uma cólica já muito forte. Então, tudo isso são pontos que a gente, se é visto desde o início, a gente já consegue tentar manejar aquilo da melhor forma. Estimulando aquela menina, né, que está começando ali o ciclo dela menstrual, ó, preciso cuidar do seu estilo de vida, porque isso aqui não é normal. Então as coisas realmente não são ditas e o tempo vai passando, as coisas vão piorando, a gente vai tendo mais atribuições profissionais, a vida vai ficando corrida e tudo vai ficando realmente em segundo plano. Então me chama a atenção até você dizer que 2020, 2021 foi quando isso cresceu. Olha, no auge da pandemia ali, seu estresse devia estar muito aumentado, a alimentação pode ter desregrado mais, então tá tudo muito conectado e a gente não vê, ninguém estava nem fazendo exame nessa época, né? Então, olha como a coisa vai acontecendo por motivos que vão ficando acumulados, a nossa saúde vai ficando em segundo plano e quando a gente vê, a gente, caraca, e agora? Né? E eu comecei tendo muita enxaqueca. Eu sempre tive eu não tive tanta dor de cabeça assim. E começou a ter muito antes de eu descobrir esse aumento do mioma. De ter uma enxaqueca forte, de ter que ir para o hospital, tomar medicação na veia, de só parar assim, né? E aí eu comecei a tratar a enxaqueca, caso de enxaqueca, porque aí também vem aí a família do meu pai, as irmãs, as primas, tem uma madrinha que também tem um caso de enxaqueca muito forte. Aí você vai investigar a enxaqueca, não vê nada, né? Aí você começa a associar a enxaqueca com o período de pré-menstruação, né?
Porque você começa a observar, tá ficando inchada, vem a enxaqueca e tudo. Só que aí a minha enxaqueca começou a ser não só no período pré-menstrual, né? E o inchaço também fora desse período, e aí foi uma bola de neve. Realmente, eu acho que na pandemia tudo se agravou, porque, como eu era da área de segurança pública, tudo meu foi suspenso, férias, folga, né? Então, Nossa. eu trabalhei quase 2 anos direto, né? Por ser linha de frente. Então, isso vai. Você começa a ver ao seu redor pessoas ficando doentes, amigos de trabalho falecendo devido à doença. Então, isso vai tudo acumulando. E aí começa a gerar uma crise de ansiedade e pode também ter contribuído para esse aumento. Com certeza, sem dúvidas. Não é fácil mesmo, não, Não. né? São muitos detalhes. E às vezes a gente está num momento tão corrido da vida que a gente nem para fazer essas conexões de quando a coisa começou, por que começou. E aí, Letícia, quando você cita a enxaqueca também, tudo isso é o quê? É um quadro de inflamação. Então, é uma dor de cabeça forte, é uma, né, a cólica forte. Tudo isso é inflamação. Então, é um corpo que está tentando te sinalizar que ele está inflamado, que ele está precisando de Isso. ajuda. E muitas vezes, o que vai acontecendo nesse processo? Entrando mais remédios. Porque Isso. ninguém te dá uma solução natural, ninguém pensa em uma deficiência nutricional, é remédio. Vai para o médico tal e toma mais um remédio. E não tem nada não. E fica com remédio ou não fica com remédio? E os pacientes vão ficando cada vez mais perdidos sobre a sua saúde, o que fazer. Cada profissional vai dando também uma opinião, muitas vezes, e a coisa vai ficando muito perdida. E os remédios vão te fazendo efeito, Bom, né? Você toma um remédio. lateral. Aí toda vez que você está com sintoma, tomou um remédio, passou, você começa. Eu tenho, como diz Fernando, eu tenho uma farmácia no meu armário, porque são os remédios que eu tenho anotado. Remédio para isso, remédio para aquilo. E quando eu tô com um sintoma, eu já vou direto nesse remédio. Né? Eu já tenho aqueles remédios de bengala, realmente. E aí, no caso, você também citou de exercício físico. Eu sempre fui uma pessoa, né, de fazer exercício físico. Desde nova, os nossos pais sempre incluíram o esporte na nossa vida. Então, assim, eu fiz durante muitos anos. Por mais de 15 anos eu fiz natação, né? Na época escolar, eu, segundo grau, fazia parte de um grupo de atletas, né, de vôlei da escola. Então, assim, eu sempre tive atividade física na minha vida. E mesmo assim eu tive sintomas. Sim. Então ela fala assim, não faz nada. Não é que eu não fazia nada. Sempre fiz isso. Já fazia. Minha alimentação não é a das melhores, não é mesmo, né? Como a gente já conversou uma vez, eu tenho dificuldade de qualidade e eu como quantidade. Eu como realmente muito errado. Então isso também pode estar contribuindo para esse fato, né? Excesso de peso, que tá demais, né? Eu já cheguei a engordar nos últimos anos 25 quilos. Eu já cheguei no ápice, que é um peso que eu nunca pensei em chegar. Né? Nos últimos meses, eu já cheguei a engordar 15 quilos. E não consigo perder. Né? Atividade física, aumentei a atividade física e não vai. Parece que quanto mais atividade eu faço, mais o ganho de peso. É uma ignorância que eu estou falando, mas fica parecendo que é. Né? E então, isso, assim, Letícia, o que acontece também? Como você está retendo muito líquido, sim. Esse peso está subindo muito por causa dessa retenção também. Então, pensando até na questão da retenção, hidratação, uma coisa até que eu te falaria a gente fala muito sobre a quantidade de água que a gente deveria beber, né? Nesse teu caso, a gente fala muito em 35 ml por quilo de peso, eu faria até 40. Quando o paciente está com um quadro ali de muita retenção, né? Eu até te perguntei se você gostava de chás, que seria algo que eu super indicaria para ajudar aí nessa retenção. Mas se o chá for realmente algo muito difícil para você de incluir na rotina, você sabe de cabeça hoje quando você está pesando, não? Me pesei, eu estava com 103. Tá. Isso dá muita água, né? Então, se a gente multiplica aqui, vai dar 4 litros, mais de 4 litros de água ao dia. Mas eu acho que é um caminho inicial começar a cuidar dessa hidratação de uma forma muito grande mesmo. Acordou, então assim, faço o plantão ali de 24 horas
eu vou precisar beber ali esses 4 litros. Então, essa garrafinha que tem eu vou precisar beber 4 garrafinhas dessa durante o meu plantão inteiro. Eu tava bebendo em torno de 3, né? 3 litros que eu tava bebendo mais ou menos. 2,5, 3. Depende do dia. Tem dia que tá mais quente, você bebe mais. O dia que tá frio, como hoje, você não consome tanta água. É mais difícil. Por isso que às vezes o chá ajuda, né? Que se ele tiver mais morninho, bota o chá mais quentinho no dia que tá frio. Mas a minha dificuldade com o chá é que, como eu tenho um paladar muito doce, eu sinto muita dificuldade em beber o chá puro. Sem adoçar com nada, exatamente. Né? Eu sinto muita dificuldade. Qualquer chá. Um chá que eu me senti um pouquinho melhor de consumir foi o de hortelã. Um pouquinho melhor. Mas não é uma coisa que desce bem. É aquela coisa que eu estou bebendo obrigada, sabe? E você gosta de canela, não? Canela só em comida. Mas, por exemplo, porque uma tentativa seria... a Mariana falou aqui em adoçar com mel, mas aí dependendo da quantidade de mel, não vai ser muito bom. Eu ainda acho que seria melhor para o teu caso colocar algum tipo até de adoçante, um adoçante mais natural, só para quebrar do que o mel, porque a gente vai falar dos exames ali, algumas taxas que a gente precisa melhorar. Então, se a gente bota um mel nesse chá, mesmo que seja pouquinho, eu não botaria o mel nesse momento. Mas realmente, para quem não tem uma alteração, dá uma quebrada. Mas uma dica que eu te daria seria ou frutas. Então, às vezes, até mesmo assim, se você colocar uma maçã dentro desse chá, a maçã vai liberar, não consegue maçã. Mas será que se você não consumir ela, se só tiver ali dentro, o sabor não vai... maçã, Larissa, a maçã me dá uma fome, que eu perco meu prumo. Eu vou falar então sobre isso também, vamos falar sobre isso. Mas às vezes no chá, como você não vai comer, ela só vai estar ali dentro, pode ser que ajude, entendeu? Tá. A canela também, para quem gosta, dá uma quebrada, dá um gostinho bom. A Fernanda perguntou, aquele chá de saquinho funciona? Então, o que acontece? O chá de saquinho, ele vai ser menos... eu digo assim, se é para ajudar a pessoa a beber mais água, se você disser 4 litros de água é muito difícil para mim. Talvez botar 1 litro na forma de chá e usar o de saquinho ajude. Agora, o chá de saquinho para um efeito diurético, né? Quem são chás diuréticos? Hibisco, cavalinha, carqueja. Se você faz o de saquinho desses chás, eu aconselho pelo menos botar 2, para ter um efeito mais potencializado desse chá. Porque o saquinho a gente não tem muita garantia. Que parte da erva que tá ali? Eles podem pegar qualquer restinho, tá ali no saquinho. Então, mesmo que a gente compre a granel, você vê a erva ali. O saquinho a gente perde um pouco disso. Então, acaba que quando eu quero que o paciente tenha um efeito daquilo ali, eu falo, vai pra erva, porque na erva você vai sentir o efeito. Mas eu acho que é sempre válido, Letícia, assim, se abrir as possibilidades. E, eu vou tentar um hibisco com uma canela. O hortelã, eu gosto muito dele para saborizar. Então, às vezes, chá verde amargo, bota um hortelã, quebra muito o amargo e fica refrescante. Ou, às vezes, botar um chá que seja mais adocicado. Uma camomila junto com um chá diurético. A camomila já é mais docinho, ou um capim-limão. Isso tudo são possibilidades, mas é aquilo. Tentou muito chá, não tá conseguindo? Vai para 4 litros de água, pelo menos. Você tá tentando 2,5 a 3, tenta pelo menos 4. Por quê? A gente precisa, quando a gente pensa e eu vou te mostrar nesses exames algumas questões de inflamação, a gente tem que eliminar essas toxinas. E a toxina vai ser eliminada através do cocô, através do xixi, através do suor. Então, voltar aos poucos para esse exercício físico também vai ser muito importante. Eu vou relacionar algumas coisas quando a gente falar nos exames, porque é interessante, gente, como que os sintomas se relacionam com o que o paciente está vivendo. A Letícia, no questionário dela, ela falava assim, não tenho tido ânimo, né, para me exercitar. E a falta de ânimo dela se explica muito pelos exames dela, que está com várias deficiências nutricionais. Então, às vezes, o que a gente acha que é falta de vontade, falta de vergonha na cara, a gente vai intitulando essas coisas, né? Falta de vergonha na cara, falta de força de vontade. E não é nada disso. Às vezes é deficiência nutricional. Por isso que é tão importante pensar nos sinais e sintomas. A Nayara falou aqui também que o óleo essencial pode ajudar muito, tanto na retenção quanto no consumo de alimentos doces. A Nay é uma amiga nossa, muito querida, de BH. É uma amiga muito querida. Beijo, Nay.
Ô, Nai, tem realmente, assim, eu não tenho muita propriedade a fundo, assim, para falar sobre óleos essenciais, mas eu super gosto, né? Não tenho um conhecimento mesmo, mas eu acho que tudo que é natural, que o paciente testa e auxilia no processo, por exemplo, óleo essencial de alecrim é maravilhoso para poder dar energia, foco. Então, quando eu fazia pós, a gente passava na turma, todo mundo dava uma cheirada ali para aguentar o 8 às 5, sabe? Dava uma inalada rapidinho e foi orientação da própria professora e dava super certo. Então, eu acho que quando a gente pensa num processo de desinflamação, a gente precisa incluir rotina mesmo. É uma rotina alimentar, é o manejo do estresse, é o exercício físico, é criar uma rotina. Ah, o chá está fazendo parte, é a rotina do chá. Então, tem que criar uma rotina diária para a coisa começar a fluir, sabe? E a gente começar a desmedicalizar o que não é do remédio. Porque se você vai tampando os sintomas com remédio, né? Madrugadão aí, ó. Se você vai tampando. A comissária desesperada. Aí já fica a dica, Fê. Já deixa na bolsa, é bom que é pequenininho, né? A gente vai medicalizando tudo, sobrecarregando mais ainda esse fígado, porque são remédios, então o fígado precisa depurar aqueles remédios ali, e nem sempre era o melhor caminho. Então, acho que isso é algo muito importante da gente falar sobre. Tampar sintomas com medicamentos sem entender a causa desses sintomas é um problema muito grande e isso precisa mudar. Infelizmente, a saúde ainda é muito feita dessa forma, mas é algo, né? Graças a Deus, hoje a gente tem aí realmente, tipo, a medicina integrativa, né? A nutrição funcional, nutrição integrativa. Então, os profissionais precisam se falar, a gente precisa avaliar o paciente como um todo, a gente precisa de método, e método é isso, porque as pessoas ainda vivenciam muito a cultura da dieta. Segue isso aqui e pronto, acabou. E não, é mudar a rotina, é mudança todo dia, é sentir que está melhorando dos sintomas, porque a gente fica pegado tanto ao peso só e à balança, que a gente esquece de ver quanta coisa às vezes está melhorando. É uma noite de sono que está melhor, é a dor de cabeça que reduz, é a retenção que começa a acontecer. E aí isso fala muito sobre autoconhecimento. Mudar hábitos alimentares está muito ligado a quanto você começa a conhecer e ver o que funciona para o seu corpo. Talvez você comece a tomar 4 litros de água e fale, gente, funcionou muito para mim. E outra mesma pessoa com mioma e retenção diga, não, para mim foi no chá. Então, essa construção do autoconhecimento, ela é muito única e importante da gente ir testando. Existem várias estratégias. Poxa, eu vou testar todas elas para entendendo disso aqui o que funciona para mim, sabe? E aí, Letícia, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre como tem ficado essa tua rotina alimentar hoje, né? A tua rotina diária, seja de folga ou seja em dias de plantão, como é que você tem organizado mais ou menos isso? Pode ser bem sincera, tá? Eu vou ouvir tudo do teu dia e depois a gente vai falando sobre. A minha rotina de alimentação está bem precária. É aquele básico de arroz e feijão com uma proteína que eu tiver em casa. O que acontece? Eu levo marmita para o trabalho, né? Eu levo 2 marmitas e geralmente eu levo a mesma. O que eu como no almoço, eu como na janta. Quando eu não quero levar 2 marmitas, eu levo uma e de noite eu faço um lanche, que é aquele lanche que é um sanduíche, o pão recheado da padaria em frente à minha casa, que eu levo, mas o que eu tenho consumido muito, que eu acho que é para dar uma saciedade no doce, é o refrigerante, né? Então, isso eu tenho consciência de estar consumindo muito. Antigamente, com o caso da Fernanda estar em Fortaleza, a gente conseguia ter a polpa da fruta natural, né? Então, assim, ele era ótimo. Agora que ela voltou para o Rio, não temos consumido tanto, porque a gente prefere consumir a polpa, né? E aí, para comprar fruta, para fazer, a preguiça bate, né? Então, eu realmente... Aí é que eu procuro, às vezes, vou no Sacolão, que lá eles têm esses sucos naturais, eu costumo consumir o abacaxi cortelã ou só o abacaxi, né? É o que eu consumo mais ali. Ou maracujá, né? Mas a minha alimentação é muito precária mesmo, assim, não é exemplo de nada. Ô, Letícia, esses sucos naturais, eles entram junto com a refeição, Sim, com o teu almoço e o jantar, sim. Tá. E café da manhã? Meu café
café da manhã, por eu não consumir manteiga, nada disso, não consumo manteiga, não consumo margarina, não consumo queijo, nenhum tipo de queijo. Nenhum tipo de queijo, não. Eu abro uma exceção para mussarela na pizza, Uhum. né? Então, meu café é um café com leite. Fernanda tá te zoando. Então, meu paladar é um café com leite, com açúcar, Uhum. e um pão puro, normal. Ou se eu tiver presunto em casa, eu como com presunto. Tá. Nada mais do que isso. Ô, Letícia, esse café com leite, o leite é o quê? Integral, semidesnatado, Integral. desnatado? Integral. Quanto de leite, mais ou menos? Aí é uma caneca de... É meio a meio? Não, A eu quantidade? uso mais leite do que café. Mais Eu não gosto leite. de café, do café escurão forte, não. Você acha que chega nos 200 ml de leite? Acho que sim. Eu não Sim? sei, é uma caneca de... Tá. Não tenho medida da Uhum. caneca. Quanto de açúcar para essa caneca? Não é uma colher de cafezinho cheia, não. Só para poder dar uma adoçada no café. Não fico de café melado. Tá. Uhum. E aí o pão, né? Que ou é puro ou é Pão puro. Se for puro, é francês. puro mesmo? Que você não consome manteiga, é puro mesmo? Não, eu como puro, normal. Tá. Beleza. Pão francês. Eu estava consumindo pão de forma integral. Mas aí começou a me enjoar, porque era o mesmo pão que eu levava para o trabalho. Né? Eu comprava o pão, levava para o trabalho, para o meu café da manhã, que no trabalho eu uso o iogurte. Quando eu estou de plantão, eu levo o iogurte de morango e era o pão de forma com presunto. Quando eu estou em casa, é o café com leite, com pão com presunto ou pão puro. Também não como presunto todo dia. Tá. Esse iogurte tem uma marca específica? É um iogurte comum, né? Adoçado. Normal, quando Tá. no mercado. Você compra unidade, aqueles de bebê? Como é que você faz? A unidade. Unidade de bebê. Tá. É o pequenininho. Isso, eu já compro ele já de... os dias do meu plantão. Tá. Que é o que eu consumo mais. Em casa eu não consumo iogurte, não. Quantos eu consumo iogurte. plantões você costuma fazer na semana? De 7 a 8. Depende do mês. Ah, tá. 7 a 8 no mês. Então Isso. são dois porque por eu faço semana, plantão de né? 24. Tá, entendi. Beleza. E, ô Letícia, você come ovo ou não? Tá. Tem comido pouco ovo? Pouco. Ovo frito, mexido. Tá. Não come ovo todo dia. Ah, Não. ovo todo dia, não, né? Não. Tá. Esse café da manhã tem uma média de horário? Do trabalho, sim. Do trabalho, em torno de 8h30, 9 horas. Em casa, a hora que eu acordar. Tá. Mas o que acontece? Se eu acordo tarde, eu não tomo café. Tá. Entendeu? Aí vai direto pro almoço? Sim. Isso é frequente de acontecer? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá. Depende, né? E esse almoço? Tem uma média de horário, mais ou menos? No trabalho, 1 hora. 1 hora que eu já não estou almoçando no trabalho. Em casa, 1h30, 14 horas, vai. Beleza. Letícia, tem alguma fruta que... Porque eu vi que não tem fruta na rotina. Tem alguma fruta que você goste? Fruta eu como banana bastante. Maçã de jeito nenhum. Não de jeito nenhum, por causa do que eu já contei, né? A gente consome mais em casa é banana mesmo. Tá. Tangerina não. Tem alguma outra fruta que você não tem o hábito de consumir, mas você consumiria, além da banana? Eu já comi muita pera. Uva, eu sou não? muito ruim de comer uva. Uva é ruim? Muito ruim. Mas assim, eu até como, mas não é... que eu vou vontade de comer uva. Você falou do suco de abacaxi. Você comeria abacaxi? Então, o abacaxi fruta, eu não consigo comer muito porque me dá afta. Tá. Então, a fruta, abacaxi, eu como assim, 2 rodelas, 3. Entendi. Passou disso, já começa... Melão e melancia, come ou não? Não, né? Eles seriam ótimos para você porque tem pouca caloria e são muito diuréticos. Então, se gostasse, seria maravilhoso. Tá. Mamão também não? Não. Beleza. Não, mamão... Ai, não... tem nada contra, nada a favor?
Não é, ai, que Aham, vontade de comer mamão. Não. sei. E faz lanche da tarde? Depende do dia. Mas assim, às vezes é só um café, às vezes é um biscoito que tem aqui. Não, não Me dá, sento para fazer um lanche. me dá alguns exemplos de biscoito. A Fernanda tá só aqui, ó. Não, hoje foi tapioca. Ah, o café da manhã hoje foi tapioca que ela fez. Biscoito recheado, chocolate. Aham. Biscoito recheado, tá. Eu Que até tipo? tinha. Aí depende do biscoito. Às vezes tem biscoito. Como é que é? Ai, gente, esqueci agora. Biscoito, mas a maioria é biscoito recheado, ou então creme crack, o que tiver aqui. Tá bom. E esse café da tarde, ele é puro ou ele é com leite? Não, sempre Quando com você leite. toma? Sempre com Sempre com leite. leite, tá. E depois, o jantar, tem uma média de horário? Então, o jantar a gente não. A gente está criando o hábito de não jantar todo dia. Tá. Né? Esse Então a gente jantar é costuma fazer o lanche. um lanche. Aí é 8h30, 9h, por aí. Tá. 8h30, 9 horas. Me dá algumas opções. Pode ser que seja pão, né? O mais frequente é pão? Sim, Pão. sim. Pão, ou é um sanduíche, ou faz um cachorro quente, ou um hambúrguer com pão, algo desse Aham. tipo. Beleza. Letícia, você sente muita coceira no corpo? Coceira, É, sim. do nada. Sente coceira? Nas costas, Tá. principalmente. Você costuma ter candidíase de repetição? De vez em quando, sim. Você costuma ter. Você falou da afta, né? Que abre com Abacaxi. abacaxi. Abre com mais coisas ou só com abacaxi? Você Não, costuma ter afta com frequência, não, não? não. Tá. É... Candidíase, quando você fala que de vez em quando sim. Quantas vezes no ano, mais ou menos? No mínimo? Sempre vai ter, alguma vez. Ah, umas duas, eu acho. Uhum. O que que acontece? Quando você fala da maçã, que maçã, quando você come, te dá muita fome. Quem sente muita fome ao comer maçã, isso pode ser um sintoma de síndrome fúngica. Então, pode ser que, além de tudo, além do mioma e de todo o cenário, a gente tenha um quadro aí de síndrome fúngica. É muito comum. Liga logo o alerta para mim. Quando o paciente diz que come maçã e sente uma fome absurda, a maçã tem um composto, que é o ácido málico, e o fungo adora isso. Quando você come, o fungo se alimenta disso e gera uma hipoglicemia. Então, dá aquela fome de, meu Deus, que desespero, tô pior do que antes de comer. Então, pode ser, eu ligaria aí, pensando agora na montagem dessa tua alimentação, eu incluiria estratégias também antifúngicas, pensando que pode ser que você esteja aí com muita quantidade de fungo. Nosso corpo tem milhões de fungos, mas quando se prolifera muito, é o que a gente chama de síndrome fúngica. Essa síndrome fúngica pode gerar candidíase de repetição, ela pode ser responsável pelas aftas, pelo cansaço, até mesmo por uma ferritina mais baixa. Uhum. Então você pode estar tendo duas coisas aí baixando o teu ferro: o excesso de fungo e o mioma. Então, isso é algo importante. Eu vou fazer uma análise agora aqui dessa alimentação, correlacionando com os teus exames. Então, Uhum. primeiro a gente vai agora para o teu exame e vamos correlacionar o que eu faria nessa alimentação aqui para já melhorar um pouco disso. Quando a gente olha por alto, é uma alimentação que está muito pobre em nutrientes. Então, a gente tem aí um baixo consumo proteico, porque rapidamente, se eu olho para o teu café da manhã, pode ser que tenha presunto, mas pode ser que seja pão puro. No almoço tem a proteína, à noite pode ser que tenha, mas pode ser que essa proteína seja muito pequena, Uhum. porque pode ser um pão com alguma coisinha, vai que o pão seja puro. Tem vezes que o pão à noite é puro de novo? Sim. E aí, à tarde não tem um lanche programado. Então, de 4 refeições, tem dias que talvez você só consuma proteína ali em uma grande proteína, que é o teu almoço. Então, hoje, Letícia, eu tentaria te dar proteína em 4 refeições. Se você disser para mim, ai, Lara, é muito difícil programar um lanche, eu faria essa proteína mais bem distribuída em 3 refeições. Por quê? Quando a gente pensa no mioma, você falou da hemorragia. Quando a gente olha para o teu exame e pensa no mioma, a gente tem uma perda de sangue muito grande. Nesse teu exame não tinha ferritina, mas quando a gente olha para o teu hemograma, esse hemograma ele não tá legal. A gente fala que na nutrição a gente não pode dar diagnóstico. Então, quem dá o diagnóstico de anemia é o médico, mas a É. gente fala que é um quadro sugestivo, né? Então,
o que eu sempre falo pro pessoal, né? Quem me acompanha já ouviu de mim isso alguma vez. A gente não pode se guiar no exame de sangue só por valores de referência. A gente tem que pensar em valores ótimos. Muitas vezes a gente não é suplementada ou medicada corretamente porque a medicina tradicional às vezes fica só nos valores ótimos, né? E aí a medicina integrativa, a nutrição funcional, ela abre esse olhar entendendo que tem parâmetros melhores do que os valores de referência. Quando eu olho para o teu hemograma, eu anotei aqui para facilitar para mim, né? Quando eu olho para o teu hemograma, você está com uma hemoglobina de 12,2. A referência do exame é 12 a 16. O que o leigo pensa? Tá normal. Qual seria o valor ideal para essa hemoglobina? De 13 a 15. Se a tua tá 12,2, opa, essa hemoglobina já está mais baixa do que ela deveria estar. A gente diz que o ideal seria que os parâmetros ficassem pelo menos intercis. Nem muito alto, nem muito baixo. Tem um intercio ali que seria melhor. Quando eu olho para o teu hematócrito, a média vai de 36 a 46. O teu tá em 36,2. Muito próximo do mínimo. O ideal para esse hematócrito seria entre 40 e 44. Então tá bem mais abaixo de 40. Quando eu olho para o teu VCM, que é o volume corpuscular médio, ele tá em 78,5. A faixa vai de 80 a 100. Então já tá abaixo do mínimo. Ele não tá nem no... Exatamente. Quando eu olho para o HCM, ele tá ali em 26,5. A faixa vai de 26 a 32. O ideal seria pelo menos 28 a 30. Então, toda a tua série vermelha é um quadro sugestivo de anemia. Só que, muitas vezes, quem olhar para o valor de referência diz, tá tudo bem. Então, um dos motivos grandes do seu cansaço hoje é essa anemia, que é muito esperada no mioma, né? Porque a perda de sangue está sendo muito grande. Então, é muito comum o paciente que tem mioma ter um hemograma baixo, um quadro sugestivo de anemia, uma anemia, uma ferritina muito baixa. E, teoricamente, isso gera muito cansaço. Falta de energia, fadiga. Então, duas coisas que a gente tem que fazer para pensar nessa alimentação. Te dar mais fontes de alimento com ferro M, que é proteína animal. Então, hoje você precisa consumir mais proteína nessas 4 ou 3 refeições, né? E também seria muito bom fazer uma suplementação com ferro e os nutrientes que participam do metabolismo de ferro. Vitamina C, vitamina A, zinco, né? Então, muitas vezes a gente só recebe o ferro, mas é aquilo. No ruim, se você pelo menos estivesse recebendo ferro hoje, você já estava melhor do que você está, sem sombra de dúvidas. Então, na tua alimentação hoje, eu faria isso. Eu mexeria nessa quantidade de ferro M, porque não adianta também só fazer suplementação e não aumentar o ferro dessa alimentação. Sim. Fernanda, não precisa necessariamente ser carne vermelha. Pode ser frango, até porque quando a gente pensa em proteína animal, a proteína animal que mais inflama é a carne vermelha. Então, para mioma, para endometriose, que são doenças de cunho inflamatório com predominância estrogênica, não vale a pena se entupir de carne vermelha. Pode ser frango, pode ser peixe, mais ovos. Então, a gente precisa te dar mais proteína animal. Então, exemplo, se eu olho para esse café da manhã, nesse pão, eu colocaria ali uma pastinha. Uma pastinha de frango, se você gostar. Uma pastinha de atum. Não, né? Frango não. Como com maionese. Não, como frango, não com maionese. Mas o molhado te incomoda? Eu como frango. Eu como frango de boa. Eu como frango de boa. Não tem problema de comer frango. Mas o meu é isso que tá. Por exemplo, essa semana nós fizemos salpicão aqui em casa, né? Aí sobrou um pouco de salpicão, a Fernanda até falou, vamos fazer uma tapioca com salpicão. Foi o que eu comi hoje de manhã. Tá. Entendeu? Ótimo. Isso que eu ia perguntar, se a tapioca com frango seca, o frango seco, desfiado, você comeria? Como, de boa. Legal, legal. O que a gente pode pensar aqui? Nesse café da manhã, colocar muita goma de tapioca não vai ser legal, porque a tapioca é boa porque não tem glúten. Quando eu falo para você da síndrome fúngica, que pode ser algo que você tenha, eu tentaria reduzir um pouco esse glúten. É muito comum síndrome fúngica com excesso de glúten piorar. Então, talvez intercalar. Um dia come pão, no outro dia come uma tapioca, no outro dia uma crepioca. Só que essa tapioca, já que você está tendo dificuldade de emagrecer, não seria legal ela ser muito grande. Tem que ser aquela tapioquinha pequena, na frigideirinha de ovo. Para você colocar ali, eu botaria assim, no máximo 3 colheres de goma. Você tem muita dificuldade com fibra? Chia, aveia,
Não? Semente de gergelim. Então, Não. eu tentaria fazer essa tapioca com no máximo 3 colheres de goma e botaria fibra para enriquecer, para não ficar um carboidrato simples. Senão é igual o pão em termos de pouca fibra. Então, eu botaria 3 colheres de goma. Você pode revezar. Um dia você faz com chia, um dia você faz com gergelim, um dia você faz com semente de girassol. Cada uma dessas tem nutrientes diferentes. Então, quanto mais variedade, melhor. Eu vou chegar na B12. Quando eu falar do exame dela da B12, eu vou falar sobre ela. Então, quanto mais fibras a gente colocar nesse café da manhã, melhor. Porque o seu café da manhã tá pobre. Não tem proteína e também não tem fibra. Porque se for um pão sem nada... E aí, o que acontece? Quando você come um pão francês, biscoito creme crack, torradinha, nada disso, se não tiver com uma proteína ou se não tiver com a fibra, vira açúcar muito rápido. Então, isso para resistência à insulina é ruim. Isso para tua glicemia de jejum que não tá boa, também é ruim. Então, esse café da manhã precisa ter proteína, um carboidrato razoável e uma fibra. Lari, eu não abro mão de comer o meu pão francês. Letícia, por que não então tentar comer meio pão francês com ovo? Porque o ovo é proteína, já vai te dar mais saciedade. E qualquer coisa você bota um gergelim dentro desse ovo. Você vai ver que, mas meio pão vou ficar com fome. Muitos pacientes falam isso. Não vai, porque quando você bota ali mais proteína, a proteína dá saciedade. Uma fatia de pão de forma, ao invés de ser, né? Aí você falou assim, eu tava comendo pão integral, mas eu cansei. Nem todo mundo, você não é obrigado a comer o pão integral, mas você precisa da fibra. Então você pode comer um pão de forma comum, bota a fibra no ovo, bota a fibra, o gergelim no ovo, bota a semente de girassol no ovo e come. Um pãozinho com um ovinho, né? Mais ali a semente. Aí é a hora boa de entrar a fruta também, para complementar essas refeições. Então, uma coisa que eu tentaria botar muito na sua rotina hoje seria consumir 2 frutas, pelo menos, ao dia. Escolhe o momento do dia que você vai fazer isso. Se vai ser no café, se vai ser no lanche da tarde. Pelo menos 2. Eu falaria até mais, mas como você não é um hábito, é o que eu sempre falo, tem que começar do começo. Eu não posso pegar uma pessoa que não come nenhuma e falar para ela comer 5. Você vai comer 5 nessa semana, na semana que vem você vai largar. Então, vamos tentar fazer isso. 2 frutas no dia, escolhe os melhores momentos. Se puder ser fruta diferente, melhor. Então, uma banana e uma pera. Aí, daqui a pouco, você teste de novo a maçã. Talvez a maçã, as pessoas têm mania também de comer a maçã sozinha. Tô morrendo de fome, come uma maçã. Que desespero. Talvez se você pegar essa maçã no café da manhã, junto com uma fatia de pão, o ovo, a semente, mais a maçã, já vai mudar completamente a qualidade, quantidade de proteína e o teor de fibras desse café. E aí, pensa comigo, de manhã, quanto mais nutriente a gente dá para o nosso corpo, melhor. Ele está sedento por nutriente, ele dormiu. Os órgãos fizeram seu processo de eliminação durante o nosso sono, o fígado trabalhou, o rim trabalhou. Então, é o que eu falo. Ninguém que não gosta de café é obrigado a tomar café. Mas quem toma café tem que tomar um café da manhã com qualidade para colocar nutriente para dentro. Então, quanto mais nutrientes você conseguir colocar nesse café da manhã aqui, melhor vai ser. Então, eu botaria essa proteína. Se você achar que, Larissa, não consigo mesmo um lanche, se conseguir, pelo menos joga essa segunda fruta com lanche. Vou tomar o meu café, eu vou testar um chá e vou lanchar à tarde com um chá e uma fruta. Já que você não tem essa fome toda, concentra mais as grandes proteínas em 3 refeições. O cálculo de proteína, Letícia, ele é feito por quilo de peso. O mínimo de proteína que a gente pode consumir no dia, o ideal, é 0,8. Então, se eu multiplicar 0,8 aqui por 103, essa é a quantidade mínima de proteína que você tem que consumir no dia. Então, hoje, o teu aporte proteico está baixo. Isso está piorando ali o teu hemograma e a tua disposição. Se a gente tem anemia, o cabelo cai, a unha cai, o cansaço vem. Isso tudo está acontecendo? Sim. O cabelo eu tô sentindo pouco. O cansaço extremo. Tá. Então, hoje pensa nisso. Você pode, ninguém é obrigado, quem não gosta de jantar, a jantar. Mas esse lanche também precisa ser melhor. Deixa certas coisas. A gente fala, né? O cachorro quente, salsicha embutido. Quanto menos embutidos consumir, melhor. Porque embutido tem muito sódio e você tá retendo muito líquido. Então, presunto, blanquê, peito de peru, linguiça, salsicha. Quanto menos isso entrar nesse momento que você tá retendo muito... Larissa, resolvi mesmo com o médico amanhã, fiz a cirurgia, ótimo.
fiquei bem, tô bem melhor. Mas é pensar que isso é uma rotina que você precisa mudar daqui para frente. Quanto menos, se você sabe que no fim de semana, né, você já sai, você tem eventos, você tá com a tua família, você já vai curtir, tira da semana coisas que podem ficar mais pro fim de semana. Ah, eu vou então fazer, queria muito comer uma pizza. Então, durante a semana eu posso fazer tipo uma crepioca, né? Eu boto ali, sei lá, o tomate se eu gostar, o orégano, o queijo. E aí já vão ter 2 ovos na massa ao invés de ter o pão. Então, isso já vai ficar com mais proteína. Começa a trabalhar com essa lógica. Eu preciso de pelo menos 2 frutas. Eu preciso de proteína em pelo menos essas 3 refeições. Se vai ser o frango desfiado, se vai ser, né, ele na tapioca, ele na crepioca, o ovo de manhã é botar a proteína nessas refeições. E aí, eu vou tentar até, deixa eu tentar abrir aqui para fazer esse cálculo, só para te dar uma noção dessa quantidade de proteína. Eu atendo muita gente que come muito menos proteína do que precisa. E isso é muito comum em mulheres. Homem menos, mulheres é muito comum. A falta de proteína, ela atrapalha a nossa cognição, ela atrapalha a nossa energia, ela atrapalha o ganho de massa magra. E na falta da proteína, o que a gente faz? Come mais carboidrato. Então, é muito comum a pessoa comer 2 pães ali no café da manhã porque tá puro, porque tá com manteiga. Quando bota o ovo, você já vai conseguir comer menos pão, Assim. menos biscoito. A realidade das pessoas é essa. 0,8 gramas de proteína pelo teu peso dá 82 gramas. Um filé de frango de 100 gramas tem 30 de proteína. Se você come 30 no almoço e 30 no jantar, dá 60. Ainda faltam 22 gramas. Aí, você falou que no almoço, né? Tipo, eu como arroz, feijão e a proteína. O feijão tem proteína, então manter esse feijão na tua rotina é ótimo. Tem muita vitamina do complexo B. Tem ferro, é a fonte de ferro não M. Então, maravilhoso deixar o feijão nessa tua rotina, nessa tua alimentação. Mas eu tentaria, assim, deixar o feijão lá no almoço no lugar dele para contabilizar mais um pouquinho de proteína. Nesse café da manhã, se você botar um ovo tem, tipo, 6 gramas de proteína. Então, o ideal seria pelo menos 2 ovos no dia, sabe? Então, se você conseguisse 2 ovos no café, mais o feijão, mais os 100 gramas no almoço e no jantar, já vai melhorar a coisa pra caramba. Tá. Então, esse é um passo importante. Proteína, quanto mais a gente tem essa proteína nas refeições, lembrando que a carne vermelha é mais inflamatória. Então, não deixar ela dentro da tua rotina ali de uma forma tão grande para te ajudar a desinflamar. O caminho é a desinflamação. Quanto mais desinflamado, menos retenção, menos enxaqueca, tudo vai fluir melhor quanto menor tiver essa tua inflamação. E aí, depois desse teu hemograma, o que a gente vê aqui? Série branca tá ok, né? Que é a parte ali dos leucócitos, linfócitos, monócitos, tudo certo, tudo como deveria estar. Depois disso, a gente vem pro colesterol. Colesterol 199, tá ali no limite. O colesterol bom, HDL, muito baixinho. Então, subir esse colesterol bom também é importante. O ideal é ele pelo menos acima de 60. Quem ajuda a subir colesterol bom? Ovo, azeite. Você não come nenhum tipo de legume? Legume eu como batata, cenoura, são os que eu consumo mais. Mas você comeria, por exemplo, eu como cenoura. Cenoura todo dia? Não sei se eu aguentaria comer todo dia, mas... Não, mas você já testou vários? Não, Vários não todo tipos de legume? dia. Não, são vários. Não, mas, por exemplo, Porque você eu já nunca testou fui de comer comer outros? muito. É isso que eu falei, eu não sou muito de comer muita variedade. Então, assim, eu não sou de comer legumes, verduras, não sou de. Entendi. Porque aí o que acontece é justamente assim, encontrar formas de tentar colocar mais vegetais nessa rotina para ter os micronutrientes. Então hoje está faltando fruta, legume e verdura. Larissa, é muito difícil legume para mim. Aumenta as frutas. Consigo comer a cenoura? Vai para cenoura. Um dia faz cozido, um dia faz assado, um dia faz na crepioca, na massa ralada. Vai indo com o que tem e tentando. Será que se eu testar, sei lá, a beterraba já melhora? Vai tentando sentar e pensar sobre isso. Formas de abrir o leque para testar possibilidades. Tem gente que não come brócolis, mas se for um arroz de brócolis, come. A couve entra também. A Fernanda está ajudando a gente. Alface também. Então, Letícia,
vai tentando Brócolis pensar nisso. também, eu tenho comido bastante brócolis. Ó, aí, ó, falou que tinha só a cenoura, já tá melhorando, gente, tá melhorando. Então, a questão toda é rotina. Eu preciso criar uma rotina e me abrir para ela. Tinha várias coisas que eu não comia quando era muito mais nova e eu tentei tanto que hoje em dia eu gosto. Então, é pensar como um remédio, Letícia. Independente de você fazer a cirurgia ou não, hoje você não tá com qualidade de vida, você tá cheia de sintomas. Então, isso aqui tem que entrar na minha rotina, porque isso daqui me dá saúde, isso daqui vai melhorar o meu condicionamento. Eu me exercitei a vida inteira, eu quero voltar a me exercitar. Então, eu preciso dessas coisas entrando na minha rotina. Batata doce com ovo. O que é importante pensar também? Batata é um substituto do arroz. Uma das coisas que a gente tem no teu exame hoje é uma resistência à insulina. A insulina é o hormônio que baixa o nosso açúcar no sangue. Não está muito alta, mas está acima do que deveria. Uma insulina ótima fica em 10, a sua está em 14. Por que essa insulina está alta? Porque você tem muita vontade de comer doce, então você deve entrar com eles, né, na rotina com frequência. E a própria resistência à insulina já cursa com a vontade de aumentar doce, de comer doce, principalmente depois das refeições. E a insulina é um hormônio de crescimento, é um hormônio anabólico. Quanto mais alta ela está, mais difícil é de emagrecer. Então, eu preciso melhorar essa resistência à insulina. Como que eu faço isso? Melhorando a composição das refeições. Ao invés de comer o pão puro, eu vou comer o pão com ovo. A proteína segura a absorção do carboidrato. Ao invés de comer só arroz, feijão e a proteína, eu vou botar um legume. A fibra segura a absorção do carboidrato. E aí faz com que a gente não encha tanto o prato. Porque, às vezes, a gente bota a batata no lugar do legume. Aí, o que você tem? 2 alimentos da mesma família. Arroz mais a batata. Teoricamente, o ideal seria escolher. No teu caso, né? Cada caso é um caso, né, gente? Mas eu vou comer o arroz ou eu vou comer a batata? Deixa o arroz com batata para o fim de semana, uma saída, mas no dia a dia, não dá para botar a batata como um substituto do legume, entende? Então, isso é algo importante. Alguém perguntou aqui sobre o abacate, se ele era bom para o colesterol bom. É ótimo, mas imagino se você não gosta. Come abacate? Não, abacate aqui a gente costuma bater. Ó, ficou surpresa com alguma coisa. É porque abacate é uma fruta que tanta gente não gosta. O abacate a gente costuma fazer como vitamina. Legal. Minha mãe já fazia isso em casa, né? Ela e meu pai consomem muito por vitamina. E aqui a Fernanda começou também a fazer. Então, quando tem abacate, ela faz como se fosse vitamina e aí fica no lanche da tarde. Só a vitamina. Entendi. Ótimo, ótimo. Porque aí você não toma o café com leite, pega o leite e bota batido com abacate. Isso. Pode ser também. Pode ser. E aí tomar cuidado só com a quantidade de açúcar. Talvez se você conseguir botar a mesma quantidade pouquinha que você falou lá, que botaria no café com leite. Sim. E o abacate se congela. Então aproveitar que ainda tá na época, tá terminando, mas ainda tá. Se vocês quiserem comprar uns 3 abacates congelar, pra vitamina dá super certo. Então eu faço dá pra congelar ele depois que bate? Ou tem que ser só a fruta? Eu congelo só a fruta. Então depois que porque ele escurece, né? Escurece. Exatamente. Eu congelo ele e já deixo ali, entendeu? E na geladeira, até mesmo para não escurecer tanto, deixa ele com um caroço. Tem gente que já tira, abre ele e joga o caroço fora. Não, ele ajuda a escurecer mais devagar. Limão também ajuda. Mas a vitamina de abacate é ótimo. O abacate é bom para o colesterol bom. E ele é bom também porque não é muito carboidrato. Ele tem muito mais gordura do que carboidrato. E aí, Letícia, esse colesterol pra gente ele não é um problema, tá no limite, o baixo, o bom um pouquinho mais baixo, o alto um pouquinho mais alto, mas não é a prioridade do momento. Vocês chegam com muitas alterações, muitas vezes, mas a gente tem que focar no que é prioridade no momento. Então, esse hemograma é a prioridade, melhorar essa ingestão proteica. A vitamina B12. Vitamina B12, a sua tá em 299. A média vai de 172 a referência, a 890. Essa B12 ótima fica acima de 500. Então, a gente, 500, 600, ela tá metade do que deveria estar. A B12 é importante para memória, para cognição, para disposição, mais um parâmetro alterado que estaria te ajudando aí a ter melhor rendimento, a se sentir menos cansada. Então, onde está a B12? Na proteína animal. Então, aumentar o consumo de proteína hoje vai te ajudar na resistência à insulina, na melhora da vitamina B12, na melhora desse hemograma. Então, a gente precisa subir isso, porque é uma coisa que quando melhora, melhora tudo. Então, você vai ver que hoje
A palavra de hoje para você quando sair daqui é proteína. Proteína, legume, verdura e fruta. E entendendo formas de colocar isso na tua rotina realmente. Depois disso, vitamina D. A tua vitamina D está em 25,7. O parâmetro de referência é pelo menos 30. Para mim, para o teu quadro, essa vitamina D tinha que estar em pelo menos 40. Quando eu olho o comparativo dos teus exames, ela estava ali em 28, 17, 19. A resistência à insulina, ela piora a vitamina D. Ela consome muita vitamina D. Então, talvez por tudo que você tenha hoje, até mesmo pela inflamação, você está tendo um consumo de vitamina D muito grande. Vitamina D é considerada já um hormônio, para tanta coisa que ela serve. Então, eu subiria essa vitamina D. O bom de tudo isso que a gente está pensando aqui é que a vitamina D, né? Você consegue comprar a vitamina D na farmácia. Sim. Então, eu faria uma suplementação. O máximo que a gente pode fazer na nutrição são 4.000 ao dia. Eu faria uma suplementação aí de pelo menos 2 ou 3.000 ao dia. Porque a gente tem que pensar sempre também nisso. É um histórico de uma vitamina D que nunca ficou boa, Sim. né? Então, tentar subir essa vitamina D. Porque vitamina D, B12, hemograma, tudo isso está alterado e tudo isso gera um cansaço muito grande. Então, como que eu vou exigir de um paciente que diz que não tem ânimo para se exercitar, que ele se exercite com esses exames do jeito que estão? Não vai. Ou vai fazendo um esforço muito grande. Então, hoje, para a tua rotina, eu tentaria voltar a se exercitar, mesmo que seja devagar, 2 dias na semana, 3 dias, o que der na sua rotina. Eu sei, né? Eu conheço a Letícia, né, gente? Então, assim, eu sei que ela tem piscina no prédio, academia no prédio. Então, faz o que for mais fácil para você. É a academia no prédio, é a piscina. Então, nadou tantos anos, então aproveitar o estímulo que eu sei que a Fernanda está tentando nadar também. Escolhe uma coisa que seja prazeroso para você de cara e volta. Mesmo que seja com uma frequência no momento reduzida. Mas volta para aquilo ali, até aquilo ali internalizar na sua rotina. Esse exercício vai melhorar a retenção, porque é um corpo que está em movimento. O que que você disse? O dia que eu tô de plantão, eu chego muito mais retida, porque eu passei o dia todo sentada. Então, quando a gente se exercita, é mais um motivador. Barbie nadadora. É mais um motivador para te estimular a comer melhor. Porque a gente fala, ai, tô me exercitando, é um esforço tão grande o exercício, vou comer melhor, sabe? Então, é um motivador. Esse exercício físico vai melhorar essa retenção. Esse exercício físico vai te dar mais energia. Então, comendo melhor e se exercitando, tudo tende a fluir melhor. Então, eu acho que hoje internalizar uma nova rotina para você, independente de qual seja o combinado entre você e o médico amanhã, vai transformar aí o teu quadro, até pensando realmente no futuro, porque você pode ali, né? É uma predisposição provavelmente genética, mas você pode retirar, né, esse mioma e continuar tendo sintomas de predominância gênica, né? Com o passar do tempo, por causa do estilo de vida. Então, esse estilo de vida é o que eu sempre falo para as pessoas. A gente precisa parar com essa lógica do emagrecimento da dieta, que tem prazo de validade, e internalizar uma mudança no estilo de vida. O que hoje eu vou fazer? Eu vou tentar várias vezes até aquilo internalizar na minha vida. Ah, é o legume. Tem o paladar infantil, mas não se conforma com isso de que eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, eu vou tentar várias formas até encontrar a melhor de se ficar. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de beterraba cozida. Então, eu faço ela no suco, eu faço ela ralada. Como cozida, como, mas desde criança. Eu lembro que minha mãe fazia e falou, beterraba cozida. Foi o trauma que eu desenvolvi. Eu não consigo comer beterraba por causa disso. Porque, às vezes, o cheiro dela já me incomoda, entendeu? Sim. Porque, como criança, eu comia muito. Era obrigada a comer beterraba, entendeu? Então, hoje em dia, eu não consigo comer. Aí minha mãe tapeava, botava no feijão a beterraba. Aquela tapeada. Mas eu não consigo. Enfim. Não, Fernanda, não pode colocar beterraba no feijão, gente. Obrigada! Essa é uma dúvida de muita gente. Porque tem nutrientes que, quando estão juntos, isso atrapalha, né, a absorção ali de vitaminas e minerais. Então, tem coisas que competem. A beterraba no feijão atrapalha a absorção do ferro desse feijão. E nesse momento você está precisando tanto desse ferro que não vale a pena botar a beterraba nesse feijão. Joga, cozinha, pica pequenininho, joga o feijão por cima e amassa a beterraba. Aí, ó, Mariana falou, suco de laranja com beterraba. É ótimo que não sente o gosto e é só o docinho.
Tomaria, Letícia? Sei. Foi bom Você ela pode. levantar, foi bom a Mariana levantar a questão do suco de laranja, por quê? Laranja é uma das vitaminas, dos nutrientes que aumentam a absorção do ferro. Você falou que não gosta, né? Tipo, muito de tangerina. Come tangerina? Não gosta muito. Algumas frutas, o cheiro já me incomoda, então já Uhum. me dá uma Porque, distância. porque a vitamina C aumenta a absorção do ferro. Então, quando o paciente está com anemia, a gente fala muito de incluir a laranja, né? O suco, se não for com muitas laranjas, nessas refeições para aumentar a absorção desse ferro. Mas para você, Letícia, gente, é muita coisa, né? Para você, eu também não incluiria a vitamina C nesse momento, pensando na síndrome fúngica, porque fungo ama cítrico. Então, eu não, já que você não liga, eu não botaria nesse momento. Eu Nem o focaria em suco de aumentar laranja. Nem o suco de laranja. nesse primeiro mês, vamos fazer um combinado de um mês, de muitas mudanças. 40 ml de água por quilo de peso, 4 litros de água no Uhum. dia, todo dia pelo menos algum legume, todo dia pelo menos 2 frutas, proteína de manhã, de tarde, de noite. Então, se você fazer até a vitamina de tarde, tem a proteína, né? O leite é uma fonte ali de proteína também, não é grandona, mas é uma fonte. E depois de um mês você bota aí a vitamina C. Tem que fazer uma graduação, isso É, aí. Mas em eu breve. sempre consumi muito leite. Muito, Uhum. sempre consumi muito leite. Então, por eu não comer manteiga, maionese, queijo, nem, né? Mas eu Sim, sempre gostei, eu nunca tive problema. Tanto que se falasse, você não pode consumir leite, eu ia estar ferrada, sim. literalmente. Porque eu sempre não tenho problema com leite, Uhum. né? De consumir o leite. E aí eu não sei se misturando outras Talvez coisas. tentando, né, a vitamina, como a de abacate você já toma, testando com outras frutas, talvez seja um bom lanche e dê para incluir. A Mariana falou aqui que tem que fazer uma graduação para entender tudo, né? Tem. Gente, então, um dos motivos justamente de começar a fazer essas lives é para mostrar para vocês como que a saúde ela precisa ser pensada. Porque às vezes a gente acha que é só isso. Eu vou na nutricionista, saio com plano alimentar, sigo isso aqui que ela me passou. Quanto mais a gente entende sobre a nossa alimentação, sobre o nosso processo, mais a gente vai entendendo o que, que falta pra gente. Então a ideia é justamente trazer para vocês autonomia sobre a saúde de vocês, né? A Josi falou aqui também antes, né, mais cedo sobre a endometriose. Infelizmente, a gente tem uma saúde que ainda é muito curativa, ela não é uma saúde preventiva, e a gente precisa pensar nisso. O que, que eu estou vivendo, o que, que eu estou sentindo, o que está acontecendo com o meu corpo, o que, que meu corpo está querendo me dizer. A gente precisa se conectar. Então, a ideia é mostrar para vocês que o cuidado com a saúde, ele vai muito além de só ter um papel e seguir aquilo ali, porque senão vocês se tornam um robô sem entender o que precisa ser feito. Então, a minha ideia daqui para frente é conseguir construir com vocês isso. Autonomia, entendimento, parar, refletir, entender o que está acontecendo. Então, eu estou inflamada. O que é inflamação? Estou inflamada por quê? Eu não consigo emagrecer, mas por que será? O peso não desce, mas o que está acontecendo? Eu tenho muita vontade de comer doce, o que está acontecendo? Então, a gente precisa pensar sobre isso tudo para entender e cuidar do nosso processo Uhum. realmente. Ô, Letícia, uma coisa que pouca gente fala, eu vou até trazer isso depois para o Instagram, né? Como um conteúdo, que é bem legal para predominância estrogênica também, é o que a gente chama de ciclo das sementes. Como você disse que não tem dificuldade de comer semente, nesse momento, você está menstruando ou não Não, está? Não tá, né? não. Porque aí tá com remédio e não tá. O médico, para tentar segurar essa hemorragia, ele passou um remédio contínuo, de uso contínuo, Sim, né? Não que esse remédio de uso contínuo não me causou uma hemorragia na semana passada, tá? entendi. Ainda assim, né? Mesmo assim, mas eu estou com uso contínuo. Porque o que é o ciclo das sementes? Quando a mulher não está menstruando, você se nortearia pelas fases da lua. Faria ali durante a lua nova e depois durante a lua cheia. Você pode dar uma olhada no calendário para ver como é que funciona. Mas é assim, para quem menstrua e tem sintomas de predominância estrogênica, para quem menstrua ali, né, direitinho dentro de um período, do primeiro dia do ciclo até o 14º, você faria 2 colheres de sopa de semente.
uma colher de sopa de semente de abóbora e uma colher de sopa de semente de linhaça. Isso no dia. Então, se você quiser, eu fiz uma tapioca de manhã, botei a semente de abóbora. À tarde eu bati a vitamina com a semente de linhaça. Ótimo. Você vai fazer isso durante 14 dias, seguindo as fases da lua. Do 15º ao 28º, né, que normalmente é o período ali de um ciclo, você vai usar uma colher de sopa de semente de gergelim, uma colher de sopa de semente de girassol. Então, você trocaria as sementes nesse período. Primeiro começa com 2, mas eu até vou fazer um conteúdo sobre isso, porque quem não está aqui também vai acabar se perdendo, né? Então, isso ajuda muito. É uma forma de dar uma regularizada na produção do estrogênio de forma natural. Então, é uma forma natural de regularizar um pouco esse... a gente chama de ciclo das sementes, mas tentar normalizar um pouco essa produção de estrogênio. Então, acho que é algo fácil. Interessante. Pode botar comida. Não conhecia. Pouca gente, né, fala sobre o ciclo das sementes. Pode botar na comida. Uma colher no café, uma colher no almoço ou no jantar, da forma como você preferir. A linhaça, eu aconselho que compre a semente, mas consuma farinha para poder absorver a lignana, que é um composto que tem. Então, talvez triturar para poder ter a farinha e fazer. Quando a gente já compra farinha, isso oxida. Então, seria melhor a semente realmente. Então, o ciclo das sementes é ótimo. Reduzir esse consumo de carne vermelha, se possível. Então, de 7 dias, se conseguir deixar em 2, muito difícil como 5, reduz para 3. Tudo é redução de danos e a gente vai progredindo aos poucos. Mas eu nunca fui amante de carne vermelha, é engraçado. Não? Não, eu nunca fui assim. O que eu como era bife, bife de fígado e bife milanesa, né? Carne, assim, carne picadinha, carne moída. Sim. São as carnes que eu como, assim, entendeu? Então, assim, eu nunca fui amante, realmente, desde pequena, de carne vermelha. Entendi. Por isso que eu falo que eu não tenho problema de comer o frango. Ótimo, então. Ótimo. Muito bom. Melhor ainda. E outra coisa para fechar o teu exame que mostra pra gente ali também essa inflamação é o TSH, que é o hormônio tireoidiano. Então, teu TSH tá dentro da faixa, mas estava em 3,75. O ideal é ter 2,5. Quando a gente tem esse TSH mais alto, a gente diz, né, que isso já mostra pra gente uma inflamação, que é algo que só com alimentação muita gente já melhora. E o gama-GT, que é uma enzima hepática, que a gente olha para referência, ele também está na referência, mas está em 21. O ideal é pelo menos abaixo de 16. Então, melhorar esse gama-GT, melhorar a detoxificação, melhorar a qualidade da alimentação também faz isso cair. E o que eu falei lá no início? Que quanto mais a gente dá suporte para o fígado funcionar, melhor é para ajudar ali a eliminação desse estrogênio. Então, tá tudo ligado, tá tudo conectado. E é começar pelo básico. Eu preciso de legumes, eu preciso de verdura, eu vou começar com um ao dia, daqui a pouco eu vou aumentando. Eu boto um no almoço, à noite, se eu quiser comer uma crepioca, eu consigo comer o alface com essa crepioca, eu consigo botar a cenoura dentro da crepioca. O que eu consigo fazer para melhorar a qualidade disso aqui? Isso é o que eu vivo e falo muito para os pacientes. Eu sempre olho quando eu estou fazendo uma coisa, como que eu consigo deixar isso aqui mais nutritivo? Eu olho em volta para os meus potinhos, eu boto uma cúrcuma, eu boto, sabe? Eu vou colocando. Eu boto hoje, fiz uma tapioca ali, um tapiovo, botei o gergelim. Eu vou inventando com o que eu tenho, pensando nos nutrientes. Então, esse é um momento para você disso, de trabalhar com nutrientes. Quanto mais, melhor, porque os nutrientes vão te desinflamar, vão melhorar muito esses sintomas. E você vai começar a corrigir essas deficiências nutricionais, né? Então, melhorando essa alimentação, isso vai começar a corrigir. Tem que fazer essa suplementação aí da vitamina D, que é algo que você já pode começar. Tem que subir essa vitamina B2, então comer mais proteína animal. Tem que subir aí, melhorar esse hemograma. Então, isso tudo são coisas que melhorando, você vai ver que esse rendimento para o exercício vai ser outro e era algo que você gostava e vai voltar a fazer. Se exercitando, melhorando a retenção, melhorando a resistência à insulina, esse peso vai começar a cair com facilidade. Então, quando você diz assim, tá muito difícil de emagrecer, isso pode ser um sinal de um corpo que está muito inflamado. Se você come poucas calorias, que pode ser o que aconteça com você, porque você faz poucas refeições. Então, eu não acredito que... Pode ser que no dia que você coma muito doce, você tenha uma quantidade de calorias grande, mas deve ter dias que você nem come tanta caloria assim. Mas um corpo que está inflamado, ele não funciona adequadamente mesmo com pouca caloria. Então, lembrando dos seus sintomas,
foram vindo, era retenção, né? Cansaço, indisposição. E o que veio depois? A enxaqueca. Mais um alerta de inflamação. Então, é o que eu sempre digo, o corpo fala e a gente precisa estar atento. Então, esse corpo está pedindo nutriente. O fígado, para fazer as fases 1 e 2, precisa de nutriente. Precisa de vitamina do complexo B, precisa de colina. Onde está a colina? No ovo. Então, tem coisas que a gente fala, come isso, faz aquilo, mas vocês não entendem ainda o porquê. E é por isso, é para fazer as vias funcionarem e a coisa acontecer. Então, hoje, é arrumar essa casa. Já sai daqui com essa ideia. Ó, olha que coisa boa, gente. O aniversário dela foi ontem. Ano novo, vida nova, novo ciclo. Vamos arrumar essa casa para ter mais saúde, mais energia. E aí, ano que vem, eu vou estar aqui com ela de novo e vai falar: gente, um ano depois, eu sou outra. Eu tô maravilhosa. E é isso, né? Eu acho que a gente merece viver, se sentir com qualidade de vida, com energia, com disposição. A gente se acostuma a sobreviver. Obrigada. Aí, minha mãe deu parabéns. A gente se acostuma, né? A sobreviver, a viver mal, cheio de sintomas, cheio de dói aqui, dói ali. Aí a gente vai ser aquele idoso que lá na frente você pergunta: tá tudo bem? Tudo indo, minha filha. E começa. E a gente não quer isso, né? Eu acho que a gente merece mais. A gente merece mais. E espero ter conseguido, né, esclarecer sim. as coisas que precisam hoje ser cuidadas, que precisam ser melhoradas. E que você consiga mudar esse quadro, esse cenário, né, com tudo que a gente conversou aqui hoje. Tá bom, obrigada. Como é uma coisa maluca, porque a médica, quando pegou os exames, falou que assim, não, tá tudo na média, não tá ruim. E aí, quando você começa a ver a parte nutricional, tá tudo péssimo. Exatamente. Então, assim, é muito doido. Realmente, mas esclareceu sim. Essa que é a grande questão, sabe? Não se conformar com o que todo mundo diz que é normal. Eu atendi um paciente na sexta que eles até falaram isso, né? Ele é a namorada dele. Poxa, mas as pessoas dizem que é da idade. Ah, é normal da idade ficar se sentindo assim. Eu falo, não, a gente não tem que se conformar que é isso e pronto, sabe? A gente merece ter mais qualidade de vida, merece ter mais saúde. Então, se você tá sentindo um monte de coisa, é começar a se questionar, tem algo errado aqui. Não é normal eu sentir isso. E aí, para isso, a gente tem que olhar para dentro, olhar para dentro do corpo, para dentro do que tá sentindo. Então, é trabalhar em cima disso. Opa, dor de cabeça hoje. O que aconteceu ontem? O que eu tive ontem? Começa a fazer essas conexões. E, foi uma semana que eu me alimentei pior. Olha a enxaqueca aí. É uma semana que eu tô mais estressada. Olha a enxaqueca aí. Então, tudo isso é fundamental para esse processo aí de desinflamação. Então, quando a gente começa a arrumar a casa, tudo vai fluir melhor e você vai ver que você vai se sentir muito melhor, sem sombra de dúvidas. Tomara. Ano que vem a gente faz a outra. Tá bom. Já dei agendado. Letícia, muito obrigada aí pelo momento, pela participação, né? Para quem quer saber como que tá entrando agora, tá aí, quer saber como que surgiu aí, né? Eu abri a partir de semana passada esse quadro, que é um quadro de consultoria gratuita, para que a gente possa trabalhar um pouco mais isso, para alertar vocês, falar sobre sinais e sintomas. E toda semana eu vou estar aqui, na terça ou na quinta, né? Com uma convidada diferente. E quem quiser participar, manda lá. Quanto mais vocês escreverem o caso de vocês, melhor. O link tá lá na minha bio. Descreve lá, escreve tudo direitinho no questionário e torçam para serem escolhidas. Eu que agradeço a oportunidade de expor aqui, né? Esclarecer, porque como você falou, é um caso, todo mundo normaliza e não tem nada de normal e vai passando o tempo e chega numa hora que tá no meu caso. É cirurgia ou cirurgia, né? E essa cirurgia pode levar a uma coisa que eu não é o meu desejo, né? Enfim, mas eu agradeço a oportunidade e vamos para frente. Eu acho que nós, mulheres, essa troca é muito boa também para fortalecimento, né? Porque quando a gente está numa consulta, a gente está só falando sobre o nosso caso. Quando a gente expõe o nosso caso, outras pessoas começam a se identificar. Então, tem um monte de mulheres que vivem várias coisas e normalizam porque a vida está corrida, a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo, então ela se desliga, ela se coloca em segundo plano.
e a coisa vai passando, os anos vão passando, o autocuidado está sempre em segundo lugar. Então, eu acho que esse é um espaço, né? 90% hoje das minhas pacientes são mulheres, então eu acho que é um espaço para troca, alerta, fortalecimento e autoconhecimento. Não, e normaliza o caso da cirurgia. Ah, como você É comenta, ah, isso aí. não, a minha tia teve, tirou, tá tudo Tirou bem. e Ah, pronto. fulano teve, tirou, tá tudo bem. Não é normalizar uma cirurgia, né? Exatamente. É esclarecer o caso, que no meu caso já vem há anos, e veio crescendo e tomou um boom de 2 anos para cá. Sim. Entendeu? E mesmo eu monitorando, tomando cuidado, tomando remédio. Imagina quem não tem esse Pois é. feedback, Pois é. não tem esse alerta, e pelo vizinho fez uma cirurgia, acha que o normal é a cirurgia. A cirurgia não é normal. Exatamente. Exatamente. É prevenir o máximo que puder e quanto antes para não precisar realmente, né, chegar no estágio realmente da cirurgia. Mas tô aí na torcida, que seja feito o melhor, né? Eu Sim, sempre tento pensar de forma positiva, assim, ah, poxa, a gente tenta, caramba, porque eu, comigo, mas nada acontece, né, por acaso, então que isso sirva realmente, assim, de um alerta de uma nova fase da vida, de um novo autocuidado daqui para frente, e que nem tudo realmente é nossa culpa. sim. Ah, tinha que acontecer, tinha uma predisposição ali genética, e vou tentar daqui para frente ver o que eu consigo para poder viver melhor, Uhum. né? Mas estou aí na torcida, depois me atualiza, Com tá bom? certeza. Obrigada e Muito obrigada por estar aqui presente. obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Letícia, mais uma Nada. vez. E até a próxima. Semana que vem teremos outras e em breve eu posto aí para vocês qual vai ser o tema da semana que vem. Um beijão, Letícia. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.